Canal da Saudade, Eli Correia Oficial. Mande a sua carta para eu também poder narrar a sua história. Mande para este e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Estou esperando a sua história. E quero pedir mais uma vez, deem aquele like. Ajude o nosso canal a ficar ainda mais forte. Já chegamos a 700 mil inscritos. Então, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. E se inscreva também no nosso canal, tá bom? E quero lembrá-los de que toda segunda-feira, às 19 horas, o podcast do Eli Correia com grandes convidados aqui no canal YouTube. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, o fim do meu casamento por causa de uma feitiçaria. Me chamo Mauro e me casei com Ana Maria em 1978. Nos casamos por amor, um amor puro e verdadeiro. Eu fui o seu primeiro namorado e ela a minha primeira namorada. E juramos diante de Deus amor, respeito e fidelidade até que a morte nos separasse. Nosso casamento foi muito abençoado por Deus. Sempre nos demos muito bem. Parecíamos feitos um para o outro. Tivemos um filho lindo. Conseguimos construir uma casa muito bonita e nada nos faltava. Eu me sentia o homem mais realizado do mundo. Um bom emprego, uma mulher maravilhosa, uma família linda e tudo correndo cada vez melhor em nossas vidas. Sempre fui um homem que se cuidou muito, não tinha vícios. Era comum, inclusive na empresa onde eu trabalhava, eu receber algumas cantadas das mulheres que trabalhavam lá. Mas aquilo entrava por um ouvido e saía pelo outro. Afinal, o que eu queria mais da vida? Se eu tinha uma esposa linda, um filho maravilhoso, uma casa... Bom, eu estava satisfeito em tudo. Então por que eu iria procurar sarna para me coçar? Não que eu seja puritano, não que eu seja um santo. Não se trata disso. Mas nunca, em hipótese alguma, me passou pela cabeça trair minha mulher. Eu nunca tive motivos para isso. Quando eu estava com 8 anos de casado, eis que entra uma nova funcionária na empresa onde eu trabalhava. E essa mulher deu de começar a me perseguir. Onde eu estava, ela de repente aparecia. E sempre dava um jeitinho de vir conversar comigo. E não demorou muito para eu perceber que ela estava se insinuando para mim. Eu fazia de conta que eu não percebia. Eu fazia de conta que não via. Mas ela sempre dava um jeito de vir conversar comigo e acabava dando em cima de mim. Umas conversinhas, sabe? Umas conversinhas de que era uma pessoa muito carente. Era uma pessoa, nossa, que sentia falta tanto de um amor, de um homem ao lado dela. Pois ela era viúva. Desde que o marido faleceu, nunca mais, ela dizia, soube o que era ser amada por um homem. Em outras palavras, cantando na cara. E foi em uma dessas conversas que eu comecei a falar muito sobre minha família, sobre minha esposa e de quanto eu a amava. E assim achava que colocaria um basta naquele assédio, que ela entendesse que eu não estava afim, não dela, mas de ninguém. Eu tinha minha mulher, minha família. Na verdade, nem que essa mulher fosse uma modelo, eu jamais teria nada com ela. Pois, como eu disse, nunca tive motivos para trair minha esposa. Algumas semanas se passaram. E finalmente essa mulher me deu uma trégua. E foi um dia que eu cheguei no trabalho e me encontrei de cara com ela. Nesse dia, ela apenas me deu um bom dia, passou por mim como se estivesse me esnobando. Porém, neste dia, ela estava diferente. A maneira de se vestir era diferente. Ela estava com uma roupa totalmente diferente. E ela falou um bom dia de um modo assim, sabe? Todo meio arrogante, sei lá. E um perfume
que quando ela passou por mim, deu aquele bom dia, com aquele jeito diferente assim, sabe? Aquele perfume ficou no ar. E por incrível que pareça, daquele dia em diante, essa mulher conseguiu chamar a minha atenção. Aquele jeito dela, aquela forma dela dar aquele bom dia, assim com o nariz empinado. E aquele perfume, um perfume que eu não consigo descrever, um perfume que eu senti e me envolvi. Um pouco antes do almoço, eu me encontrei com ela novamente, quando eu fui buscar um café lá na copa da empresa. E aí eu conversei um pouco, pela primeira vez eu puxei conversa, e não sei porquê, eu a acabei convidando para almoçar comigo. Olha como as coisas começaram a mudar. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas eu estava agora ansioso para ir almoçar com aquela mulher. E assim que saímos da empresa para o tal almoço, entramos no meu carro, não trocamos uma palavra sequer e acabamos indo direto, não para um restaurante. Eu não sei o que aconteceu, fomos para um motel, onde tivemos uma tarde louca de sexo, mas olha, muito. Foi tanto sexo que até hoje eu não acredito que eu tenha feito aquilo. Não entendo como, mas quando dei por mim, eu já estava com um caso com essa maldita mulher. Pois essas escapadinhas que dávamos no trabalho, com a desculpa de compromisso aqui, de compromisso ali, começaram a virar rotina essas escapadas. Eu só poderia estar ficando louco. Eu tinha consciência de que eu estava fazendo algo errado, mas eu não conseguia me controlar. E comecei a chegar tarde em casa. Eu, que nunca tive vícios, comecei inclusive a beber alguma coisa, sabe? Pois essa mulher adorava tomar cerveja e também fumar. Não é que eu comecei também a fumar? Eu e minha esposa começamos a ter brigas frequentes. A minha cabeça estava completamente virada, pois nem com o meu filho eu me importava mais. Isso durou mais ou menos 2 meses. Quando eu parei para pensar no que estava fazendo, no que estava acontecendo, e resolvi colocar um ponto final naquilo. Sabe, na minha cabeça, alguma coisa foi feita, porque não era normal essa virada de cabeça minha, eu tinha consciência disso, e eu queria voltar a ser o que era antes. Mas era só aquela mulher aparecer na minha frente que todo aquele meu pensamento de mudar, voltar a ser o que era antes, parava, acabava. E pronto, eu já ficava completamente maluco e queria tê-la novamente. Pelo menos 3 vezes por semana. O meu horário de almoço na empresa virava tarde de prazer. E com isso o meu chefe começou a ficar de olho em mim e nessa mulher, pois eu não voltava mais do almoço para trabalhar. E isso acabou causando, por incrível que pareça, a minha demissão por justa causa de um emprego que eu já tinha há mais de 15 anos. Porém, ela continuou empregada. Eu sabia que alguma coisa de errado acontecia comigo, mas provocado por essa mulher. Ela fez alguma coisa, não é possível. Ela fez. E sabia que era ela a causa de tudo aquilo que eu estava passando. Agora desempregado, sem nada para receber, e comecei então a beber cada vez mais. E mesmo sabendo que aquela mulher estava desgraçando a minha vida, eu não conseguia ficar longe dela. Eu já nem conseguia mais disfarçar que estava saindo com outra mulher. Eu ligava para ela da minha casa e nem me preocupava se a minha esposa ia ouvir ou não. E dali de casa eu já marcava os meus encontros com ela. E foi exatamente assim que a minha esposa, minha mulher, aquela a qual eu disse sim no altar da igreja até que a morte os separe. E foi assim que ela descobriu tudo, pois em uma dessas ligações, a minha esposa ouviu toda a minha conversa com aquela mulher.
Esse dia eu tenho certeza que foi o pior da minha vida, pois minha esposa, tão querida, tão amada, entrou em desespero. Ela gritava feito louca. Não, imagine uma mulher gritando feito louca. Começou a jogar todas as minhas roupas para fora do armário. Mandou que eu fosse embora, que eu sumisse, que eu desaparecesse, que nunca mais voltasse. Para se ter uma ideia de como eu estava totalmente transtornado, eu coloquei tudo dentro de uma mala, 2 malas, sei lá, saí da minha casa sem falar nada e sem ao menos me despedir do meu filho, que também chorava muito. O que é possível uma pessoa fazer para desgraçar a vida da outra? Fui para a casa do meu irmão, contei tudo o que estava acontecendo e ele me disse que já estava sabendo, pois minha mulher já havia comentado com ele que eu não andava muito bem da cabeça, que eu andava bebendo, fumando e que agora nem emprego eu tinha mais. Meu irmão, diante dessa situação, pediu que eu fosse com ele até um centro. Não, você vai comigo até um centro. Vamos conversar com um pai de santo. Não é possível que uma vida de uma pessoa tão regrada mude de uma maneira total, assim de uma hora para outra. Pois o que estava acontecendo comigo só podia ser uma obra maligna, só podia ser algum feitiço, só podia ser uma macumba para destruir a minha vida. Você vai comigo no centro, vamos comigo no centro agora. Eu acabei aceitando, meio contra a vontade, e fui até o centro com meu irmão. E assim que o pai de santo me recebeu, sem que eu ou meu irmão falássemos alguma coisa, ele começou a dizer: essa mulher é muito bicho ruim. Essa mulher é bicho ruim pra você, meu filho. Ela te enroscou até o pescoço. Você tá enroscado até o pescoço. Fez um trabalho feio, fez um trabalho bravo, e agora que ela conseguiu desmanchar seu casamento, ela vai querer ficar com você. E se você não ficar com ela, ela acaba com você. Se você não ficar com ela, ela vai querer você morto. Foi macumba, foi feitiço, foi magia negra. Essa mulher é coisa ruim, essa mulher é do mal, essa mulher te prendeu, te amarrou direitinho. Eu não consegui ouvir mais nada. Eu fiquei totalmente desesperado com o que o pai de santo estava me falando. E olha, eu fui correndo daquele lugar. Eu saí em disparada, deixei meu irmão lá, deixei o pai de santo falando, fui embora correndo e já estava decidido a retomar a minha vida. Consertar tudo o que eu havia feito de errado por obra maligna. Mas as coisas não foram do jeito que eu queria. Por mais que eu tentei conversar com a minha esposa, não teve acordo. E infelizmente nos separamos definitivamente. Meu filho ficou magoado, mas mágoa, tristeza comigo, olha o que eu vou dizer. E desde então nunca mais quis me ver. Meu filho nunca mais quis me ver, ao menos falar comigo, por telefone, por celular. Andei muito atrás de serviço, mas em todos os lugares as portas se fechavam para mim. Acabei ficando de favor na casa do meu irmão, onde eu vivo até hoje. E sei que nem ele e nem a família estão gostando disso. Afinal, hoje eu não passo de um traste, de um desempregado, sem família e bêbado. Agora, para piorar mais, descobri que eu estou com o meu fígado comprometido por uma cirrose provocada pela bebida. Não sei o porquê daquela mulher ter feito isso comigo. Não consigo entender como uma pessoa pode ter tanta maldade no coração. Com certeza é um tipo de pessoa que não mede as consequências para ter aquilo que ela quer. E ela me queria, mas eu tinha um lar bem formado, bem estruturado, esposa, filho, estava feliz, mas ela não se entregou. Ela queria porque queria ter um caso comigo, viúva, carente, e foi até capaz de fazer esta maldade. Conseguiu, mas pior, me destruiu.
Perdi minhas esperanças. Tento afogar toda a minha tristeza na bebida. E sei que logo, logo, a bebida vai me matar. Sinceramente, talvez seja melhor assim, pois eu não tenho mais nenhum motivo ou alegria para viver. Além do mais, sei que virei um peso na vida, na casa do meu irmão. Espero que essa desgraçada que acabou com a minha vida pague um dia por toda a maldade que fez para mim. Essa é a minha história. História que a vida ou o mal escreveu. Que saudade de você! O fim do meu casamento por causa de uma feitiçaria. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.